Boa noite, uma alegria estar com vocês mais uma vez e que possamos estudar bem esse capítulo de hoje que nos foi apresentado. Que a espiritualidade amiga esteja conosco nessa noite. É o capítulo 49 do livro Vinha de Luz, com o tema, como a Renata nos disse, exortados a batalhar. E diferentemente das últimas vezes, eu vou ler esse versículo que o Emmanuel separou por um motivo interessante, vocês verão no final. Amados, enquanto estava empenhado em escrever-vos a respeito da vossa salvação comum, tive de fazê-lo por uma razão especial, para exortar-vos a combaterdes pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. É o versículo 3, capítulo 1, do Evangelho de Judas. Vocês conheciam o Evangelho de Judas? Não é o Iscariotes, tá, gente? Não é o Iscariotes. Até então, ele não deixou nada escrito. Até porque esse Evangelho de Judas fala sobre a crucificação e os dias após a crucificação do Cristo. Então, não seria possível para Judas Iscariotes fazer qualquer menção sobre esse assunto enquanto encarnado, visto que não estava mais. Esse Judas, ele se apresenta como Judas de Tiago, pura e simplesmente. Então não se tem uma definição se é Judas, filho de Tiago maior, Tiago menor, ou um outro Tiago. É colocado como apóstolo, mas não está entre os 12, possivelmente entre os 70 que foram enviados após a crucificação do Cristo. E se coloca também que ele era estudado, esclarecido, especialmente sobre o Antigo Testamento. E aí ele faz um trabalho interessante. Ele busca trechos do Antigo Testamento, traz para sua menção na carta e atrela comentários da vida presente e às vezes até da vida futura, colocando aí uma consciência, uma pertinência muito bacana sobre o entendimento do Antigo Testamento, mais as promessas, os trabalhos e tudo que foi resultado da passagem de Cristo com a gente. Então, é um trecho interessante e que Emmanuel usa não só uma vez, mas várias vezes. Há uma passagem dessa carta, desse Evangelho de Judas, onde ele menciona uma disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo pela alma de Moisés. E Emmanuel, muito pertinente, ele coloca o seguinte, eu vou até ler para ser mais interessante, para ser mais fiel ao texto. Emmanuel assim se expressa sobre esse aspecto. Ninguém fuja ao esclarecimento fraternal, à verdade generosa, mas quando se trate de pronunciar as palavras definitivas de rompimento ou condenação, recorda o ensinamento de Judas em sua epístola mundial. Quando discutia com o adversário da luz de Deus, o arcanjo Miguel não ousou proferir juízo de maldição e preferiu aguardar a pronúncia divina. Observando isso, não podemos esquecer que ele era arcanjo e nós, simples discípulos no aprendizado. Então Emmanuel coloca, guardai o rancor, as palavras de ódio, as palavras de maldição, e guarde seu silêncio. Espera que a providência divina tome o seu lugar. E isso, uma atitude de arcanjo, é lógico
que Emmanuel não esperaria que nós conseguíssemos fazer isso de imediato. Emmanuel, apesar de puxar a orelha da gente, cutucar a gente o tempo todo, em algumas leituras ele vinha de voadora, né, as duas pernas no peito da gente para derrubar, ele é muito consciente da nossa capacidade, até porque vivenciou e vivencia isso muito bem. Então ele coloca, nós temos nosso tempo, nós temos a nossa meta, a nossa caminhada a ser percorrida. Então não podemos esperar agir como os anjos, como os espíritos angelicais e felizes, mas devemos procurá-los como modelo de ação, de discernimento, diria eu, de ousadia para as nossas atitudes. Ok? Então vamos lá. Esclarecido que esse Judas é filho de Tiago, vamos ao texto. Exortados a batalhar. O cristianismo é campo imenso de vida espiritual, a que o trabalhador é chamado para sublime renovação. O sedento encontra nele as fontes da água viva, o faminto, os celeiros do eterno pão. Os cegos de entendimento nele recebem a visão do caminho, os leprosos da alma, o alívio e a cura. Percebam, o texto começa com o cristianismo, ou seja, Jesus, e tudo que ele exemplificou para nós, tudo, absolutamente tudo, paciência, perseverança, resignação, confiança, fé, que foi demonstrada em toda a caminhada. Participamos de uma SEONG esse fim de semana, e lá eu fiz um comentário sobre a Páscoa. Na Sexta-feira da Paixão, e aqui não é uma crítica, é só uma afirmativa ao que é feito, a Igreja Católica nos coloca que a morte e crucificação do Cristo salvou a todos nós. Eu pergunto para vocês, alguém pode salvar vocês? Quem pode salvar vocês? Quem pode salvar cada um de nós? Apenas nós mesmos. Quando se coloca que o Cristo salvou, nos coloca a entender obrigatoriamente que pelo exemplo ele mostrou o caminho. Porque não dá para dizer que fomos salvos, visto que, logo depois de sua crucificação, os cristãos foram perseguidos. Quando Constantino declarou o cristianismo como religião de Roma, os que não eram cristãos foram perseguidos. Quando a Igreja Católica, na Idade Média, iniciou a Inquisição, qualquer um estava sendo perseguido. Então, como ele salvou? Como ele salvou aos perseguidos? A salvação vem de nós mesmos. O que ele demonstrou foi como você pode fazer para ser salvo. Carrega a sua cruz, enfrenta seus desafios, trabalha com resignação. Em que momento da chamada Via Sacra Cristo reclamou da cruz? Falou assim, não, tira essa cruz daqui. Pede alguém para levar, deixa aqui um instantinho que eu vou tomar um refresco. Que momento? Hora nenhuma. Nem quando os guardas obrigaram, se não me falha a memória, Cícero, não lembro o nome de quem ajudou. Como? Simeão, obrigado. Cirineu. Nem quando os guardas obrigaram Cirineu a carregar a cruz junto com ele, ele não reclamou, ele aceitou, nos mostrando que devemos ter humildade para com aqueles que nos ajudam, nos mostrando que mesmo um pequenino, e aí sim, todos nós somos pequeninos diante do Cristo, mesmo um pequenino pode dar a sua contribuição às dificuldades do outro, do próximo. Então ele nos mostrou pelo exemplo. O cristianismo é exemplo de conduta para cada um de nós.
Ah, então nós vamos morrer na cruz? Nós morremos na cruz a cada dia. As pequenas dores, dificuldades que a gente passa são as nossas cruzes. E quem vai dizer que em encarnações passadas não efetivamente morremos numa cruz, numa forca, queimados, na ponta de uma lança ou de uma espada? Então, sim, nós morremos em nossas cruzes a cada dia. As nossas dores são as nossas dificuldades que devemos enfrentar com resignação, como Cristo fez. Sem vingança, como ele demonstrou quando Pedro cortou a orelha do Malco, o guarda que vinha pegá-lo, e foi lá e colocou a orelhinha no lugar. Com confiança e fé. Não foi isso que ele fez na hora que estava para morrer? Senhor, por que me abandonastes? Mas, se é a vossa vontade, que ela seja feita. Então devemos estar cientes que o cristianismo é renovador. O cristianismo é uma tábua de salvação. Aí sim, os exemplos do Cristo são a nossa tábua de salvação quando os seguimos, quando os escutamos. Quando paramos para pensar e refletir nas parábolas que falavam em sua maioria da vida espiritual. Quando paramos para ouvir as palavras do Sermão da Montanha, quando paramos para ouvir, através do livro Jesus no Lar, todo o Evangelho no Lar, todo o culto do Evangelho no Lar que ele fazia na casa de Pedro. E que hoje nós, de vez em quando, esquecemos de fazer esse Evangelho no Lar. Buscar trazer os amigos espirituais para dentro de nossa casa. E mais uma consideração da gente prosseguir. Ele diz: o cristianismo é campo imenso da vida espiritual. Igrejas evangélicas pregam o cristianismo. Igreja católica prega o cristianismo. O espiritismo prega o cristianismo. O caminho religioso, no sentido de religação que nós escolhemos, não interessa. A nossa fé, convicção e vontade de seguir os passos é que é importante. E ele vai dizer isso para frente. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem, de fato, naquele que é a luz dos séculos. Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Percebam como Emmanuel, de novo, remonta a necessidade de se espelhar no Cristo, de aurir energias no Cristo. Aí eu pergunto, quando a gente enfrenta nossas dores, quando a gente passa por dificuldades, quando a gente tem uma decisão de qualquer ordem, pessoal, familiar, profissional, e que a gente vê que ela pode mudar os rumos ali da jornada, da caminhada nossa, nós lembramos de pensar em Jesus? Nós lembramos de fazer uma oração? Nós lembramos que não estamos sozinhos e que o Cristo está conosco? Ontem eu disse um fato interessante lá nesse nosso encontro. Cada um de nós tem um espírito protetor, não tem? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Sim, bacana. Então, eu, mais o meu espírito protetor, cada um de vocês, com seus espíritos protetores, são pelo menos 2, não são? Já não está sozinho. Mas eu não sei se vocês lembram de uma pequena frase do Cristo.
Onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente, eu estarei entre vós. Então a gente nunca está sozinho, nós somos pelo menos três. Eu, meu protetor e Jesus. Ah, mas Jesus vem pelos ensinamentos. Jesus vem por aquilo que ele escreveu. E ele, governador do planeta, está entre nós. Está entre nós. Ele não está juntinho porque a nossa vibração ainda não permite que ele chegue tão perto. Sabe quando é que o Cristo consegue chegar mais perto de nós? No Natal. No Natal, todos nós viramos anjinhos celestiais encarnados. É ou não é? A gente manda cartão postal desejando Feliz Natal. A gente abraça todo mundo na rua. Alguns chegam a participar das campanhas de Natal que tem. Cesta básica, presente. É ou não é? Muda ou não muda a aura do nosso planeta? E com isso, o Cristo consegue se aproximar mais da crosta do que em outros momentos. Seria bom se ele tivesse nascido todo mês. Ou então se tivesse 12 Cristos, um para cada mês do ano. Primeiro que era Natal todo mês, né? Já era uma beleza. Seria bom se viesse 13º em todo Natal. Aí nós teríamos 2 salários por mês. Mas ele se aproxima por causa da aura que a gente emana. Nunca vi ficarmos tão bonzinhos quanto no Natal. E não só no dia, mas às vésperas e depois. Mas em ensinamento, ele está com a gente. Ele está junto. O que nos cabe é, veio a dificuldade, ai meu amigo protetor, ah meu governador Jesus, meu mestre modelo, como diz o livro dos Espíritos, quem devemos colocar, quem devemos ter como modelo para a nossa caminhada? E os Espíritos respondem pura e simplesmente, Jesus. Esse é o nosso modelo e tudo o que ele deixou. Ninguém se engane, pois na oficina generosa e ativa da fé. E eu grifei isso aqui bem forte. Onde é essa oficina generosa e ativa da fé? É hoje. É essa reencarnação. Essa é a nossa melhor encarnação. Nunca teve um ledir tão bom quanto esse ledir que está aqui com vocês. Porque o ledir de vidas passadas era custoso. Minha mãe já falava isso quando eu era pequeno. Imagina outras vidas. Era custoso. Nós estamos na nossa melhor essência. E estando na melhor essência, estando nessa encarnação, é o momento, como diz aqui, da nossa oficina generosa, porque Jesus nos oferece tudo, Deus nos oferece tudo, e ativa. Aí é que pega. É ativa no bem. Jesus, quando teve a informação de que João Batista havia sido decapitado e morto, ele disse aos apóstolos, está na hora de anunciar o reino dos céus. Está na hora de anunciar o reino dos céus. Se não me falha a memória, Mateus, Lucas e Marcos trazem isso, mas com essas palavras em Mateus. Onde está o reino dos céus, meus amigos? Onde está o reino de Deus? Aí é Lucas que vem nos dizer, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, quando Cristo veio anunciar o reino de Deus, ele veio anunciar que somos deuses e podemos fazer muito mais. Que o reino dos céus somos nós, em essência espiritual, nos melhorando. Por isso as parábolas tocavam no reino espiritual. Como a parábola do filho pródigo.
tocava a essência espiritual, para que pudéssemos melhorar, entender nossa colocação, nos humilharmos diante das dificuldades terrenas e nos melhorarmos espiritualmente. Lembra que ele disse? Quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. O ensinamento está todo lá. Todo lá. No serviço cristão, lembre-se, cada aprendiz, de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo e divino. O que será esse serviço cristão que Judas nos traz aqui, que Emmanuel nos traz em cima do Evangelho de Judas, da carta de Judas? O que Cristo nos ensinou? O que Cristo nos deu como lei? Moisés deixou a vocês 10 mandamentos, mas eu os transformo em 2. Primeiro, isso, muito bem, vamos de novo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, muito parecido com o primeiro, porque também começa com o verbo amar. Amar ao próximo, não escutei. Amar ao próximo, isso. Lembrando, eu tenho que me amar, eu tenho que me trabalhar, pegando palavras de Emmanuel, eu tenho que me burilar para entender o que é amor e amar. Mas contrariando algumas pessoas, nós não temos que aprender a amar em toda a sua consistência para começar a amar. Aprendi um pouquinho de amor hoje, já amo, já pratico. Aprendi mais um pouquinho de amor, já amo, já pratico. Subi mais um degrauzinho, aprendi mais um pouquinho de amor, já amo e já pratico. Sabe para quê? Meu pai costumava dizer: quem deixa para amanhã o que pode fazer hoje é preguiçoso. E é. Se eu posso fazer hoje, por que eu vou deixar para amanhã? Por que eu vou esperar o relógio correr? Para depois fazer correndo? E de qualquer jeito? Se a gente sabe que os ensinamentos do Cristo é amar a Deus e amar ao próximo, vamos fazer. Ele já deixou isso tem 2000 anos. 2000 anos que ele deixou e a gente não sabe amar direito. A gente ainda pronuncia o verbo amar pensando numa situação mais carnal, mais conjugal do que necessariamente o amor incondicional que o Cristo nos deixou. É ou não é? Tudo bem, nós não somos todos diabinhos não, nós temos as nossas virtudes, mas ainda temos coisas a consertar. É por isso que não podemos esperar ficar 100% para praticar. Vamos praticar os 10%, vamos praticar os 20%, vamos praticar os 30% do amor que a gente sabe. Bacana? Jesus iniciou no círculo das inteligências encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano no primeiro dia de manjedoura. Nem bem nasceu, o Cristo já ensinou. O quê? Humildade, paciência. Já era de cara ali. Quem é que o cercava? Os pastores. São Francisco depois introduziu os animaizinhos que possivelmente estavam ali também. São Francisco adorava animaizinhos, né? Tanto é que o protetor deles, é considerado o protetor deles. Mas mesmo enquanto João, não o Batista, o João apóstolo, ele já adorava o Cristo. Ele já andava ao lado do Cristo, a ponto do Cristo dizer: filho, eis sua mãe.
mostrando João e mostrando Maria. E depois inverteu: mãe, eis aí teu filho. Por isso a consideração de João, enquanto Francisco de Assis, de querer as chagas em suas mãos e em seus pés. Tamanha a afinidade que ele tinha com Cristo. Tamanho o trabalho desenvolvido. E tamanha a necessidade de reverberar em nós a humildade. Os franciscanos viviam na pobreza. Viviam efetivamente como João, como Cristo viveram naquela época, daquilo que os outros os serviam. Mas veja bem, no círculo das inteligências reencarnadas, o maior movimento de libertação veio na manjedoura, através da humildade. Mas percebam que ele cita no círculo das inteligências encarnadas. De novo nós nos reportamos ao nascimento do Cristo. De novo o momento em que ele mais se aproxima. De novo o momento em que nós mais nos transmutamos em amor. Em que nós mais nos envolvemos com o outro. E efetivamente, e tocados. Eu tenho que levar essa lembrancinha para fulano. Eu tenho que levar essa lembrancinha para ciclano. Eu tenho que ajudar fulano na ceia. Eu tenho que deixar a casa arrumada, senão a mamãe me xinga. Nós nos colocamos à disposição. Nesse momento inicial do Cristo, ou seja, já nasceu fazendo milagre em nós. Agora vem o momento em que o Emmanuel puxa a orelha da gente com vontade. Não se equivoquem, pois, o que busca o mestre dos mestres. Receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento feliz, mas penetrarão a linha de batalha em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, por meio de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos, pela posse da vida mortal. Receberão certamente a esperada iluminação, as luzes do conhecimento, as luzes da esperança, da fé, da resignação para as dificuldades. Mas as dificuldades estarão aí. E é preciso que as dificuldades estejam aí, porque é assim que a gente aprende. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo fala que precisamos do trabalho e que o Livro dos Espíritos remonta isso na lei do trabalho, ela não é uma lei de benesses. Não tem que pensar no trabalho só no salário. Tem que pensar no trabalho também no esforço, também na dedicação. E não digo trabalho remuneratório, qualquer trabalho. O trabalho na casa espírita, o trabalho na família, o trabalho com os colegas na vida social, qualquer trabalho. Nós tivemos lá nesse encontro um grupo de jovens que com certeza se reuniram, a Laura está até aqui presente e participou desse grupo, se reuniram infinitas vezes ensaiando músicas, escolhendo músicas, afinando os instrumentos para se apresentarem lá naquele dia. Isso é trabalho. Com certeza tiveram dificuldades, com certeza não gosto dessa música não. Essa música, você está desafinando. Com certeza isso aconteceu. O grupo Queen, quando foi escolher
algumas músicas para o álbum, para um dos álbuns que eles lançaram, eles viraram para o baterista e falou: amo o meu carro? Que título de música é essa que você escolheu? Amo o meu carro? E ele efetivamente, durante a música, falava do amor que ele tinha pelo carro dele. E o produtor do disco falou: a melhor música que vocês têm. E, na verdade, a melhor música que eles tinham era, eu não vou saber falar em inglês, mas era a Bohemia Rhapsódia, alguma coisa assim, que foi o carro-chefe, mais de 6 minutos de música, e que estourou com o sucesso da banda. E eles brigaram. E eles falaram: essa música sua é ridícula. Mas a música foi para o disco também, porque eles tinham um acordo, um consenso. Todos compõem, nós tocamos todas. O nosso relacionamento, relar mesmo, de aparar as arestas, é trabalho. Discussão marido-mulher é trabalho. Correção dos filhos é trabalho. Correção dos pais é trabalho. Porque nenhum de nós é perfeito. E esse trabalho nos vai trazer dores que são necessárias para o nosso aprendizado. Uma máxima que se colocou dentro da doutrina espírita: quem procura espiritismo, se não é pelo amor, é pela... Vocês estão muito tímidos hoje. Quem procura o espiritismo, se não é pelo amor, é pela dor. E foi meu caso. Foi meu caso. Procurei a doutrina espírita pela dor. E fui tão bem recompensado que não saí mais. Não saí mais. E olha que interessante. Eu tinha uma certa ojeriza pela religião em si. Apesar de ter sido criado dentro da Igreja Católica, dentro da Sociedade São Vicente de Paulo, ir à missa toda semana, fazer a minha confissão toda semana ou todo mês, eu tinha uma certa ojeriza. Eu sou de Belo Horizonte e passava muito na Praça 7. E aí, vira e mexe, achava alguém com a Bíblia na mão, fazendo um sermão. E olhava ali e fazia exatamente o que Emmanuel disse que não é para fazer. Já julgava, condenava e executava. Que trem ridículo, que é isso? Não tem ninguém ouvindo. Mas ele estava cumprindo uma tarefa. 40 anos depois, olha eu aqui fazendo a mesma coisa. A mesma coisa que eu julguei da pessoa ali, em público, falando de Cristo, estou eu fazendo aqui. Vocês entendem quando é que o Cristo fala: não julgueis para não ser julgado? Olha só. Estou eu aqui falando da mesma forma. Algumas pessoas achando que está ótimo, outras pessoas: não, ele é fraquinho, mas estou aqui. É o trabalho que a gente tem que fazer. É a outra face que o Cristo nos ensinou. As dores podem ser físicas, mas serão, sobretudo, morais. E muito maiores quando o nosso orgulho é exacerbado. Muito maior. Mas ele continua. A iluminação chegará, mas teremos as linhas de combate. E ele diz: nós que ainda estamos oscilantes entre a animalidade e a espiritualidade. Gente, nós conseguimos não ser nem animal e nem espírito. Espírito celestial. Nós estamos no meio do caminho, ainda. Ainda temos muito instinto e pouco raciocínio, pouca razão. Sendo que o pensamento contínuo é característica de nós espíritos. O pensamento contínuo é característica da vida espiritual, a que nós já ascendemos. E já passamos por ela várias vezes. E nós usamos a razão. Quando sentamos no banco de escola e a professora perguntava quanto é 2 mais 2, nós respondíamos 4. Usamos a razão.
Mas quando Cristo nos pede para amar como o próximo, como a nós mesmos, nós usamos a razão? Ou a gente pensa assim, não, pode ser menos, não precisa ser igualzinho. Quando ele diz, amai os vossos inimigos, nós usamos a razão? O próprio Kardec diz, é ser criança demais, é ser infantil demais, é ser simplório demais, achar que Deus, que Cristo, nos pede para amar o inimigo igual a gente ama a nossa esposa, a nossa mãe e os nossos filhos. Mas não podemos esquecer que Rossando Kindley nos ensinou que respeito, compreensão, paciência, resignação compõem um sentimento maior chamado amor. Então, se eu respeito o meu inimigo pela sua opção, apesar de não concordar, eu estou amando. Se eu não julgo, não critico, eu estou amando. É isso que a gente ainda tem que praticar, raciocinar. E aí, é como eu digo, Emmanuel não deixa de dar um beliscãozinho em nós. Entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos. Por isso é que eu comecei dizendo, ninguém nos salva, nós é que nos salvamos. Nós temos que esforçar para redescobrir esse reino dos céus que está dentro de nós. Como? Nos conhecendo as nossas tendências. Toda noite nas nossas preces, vamos pensar o que nós fizemos durante o dia, o que foi bom e o que foi ruim, igual Santo Agostinho, e vamos jogar o homem velho e ruim fora e criar, adotar o homem novo. Lembram que o sábio disse? Dentro de cada um de nós existem dois lobos, um bom e um mau. E ele foi e perguntou, na batalha entre esses lobos, qual dos dois vai vencer? Vocês sabem a resposta? Aquele que eu alimentar. Então o triunfo é sobre nós. É sobre... Eu fui fazer isso ontem, eu quebrei a cara. Eu coloquei uma música sertaneja lá no nosso grupo de oficina e falei, vocês lembram antigamente, quando domingo tinha música sertaneja, Som Brasil? Ninguém lembrou, só eu. Descobri que eu era o mais velho da turma. Mas vocês lembram dos nossos desenhos animados, que tinha um anjinho no ombro e um capetinho no outro ombro? Pois é. Qual dos dois nós vamos alimentar? Que possamos fazer as melhores escolhas nessa exortação de Emmanuel ao trabalho. E não posso deixar de lembrar de Paulo, combati o bom combate. Que possamos combater o bom combate, o combate que nos eleva, que nos melhora. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, hoje e sempre. Obrigado.